E aí, continuando, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pastores. Muita gente, quando vê as pessoas dando dízimo, dando oferta na igreja, fala que tá dando dinheiro. Mas primeiro, lá em Miqueias, o Senhor fala, levai o dízimo à casa do Senhor. O dízimo, gente, ele foi criado, não tinha nem as leis, porque foi quando Abraão deu o dízimo, né? Lá pro Melquisedeque, né? Da luta que teve lá. E as pessoas falam que você está dando dinheiro, mas é o nosso dever verificar que aqueles que estudam a palavra de Deus, para trazer para nós, que está lá na frente, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas, está tudo bem com eles. É verdade que alguns pastores passam da conta, mas Deus é que vai cuidar disso, certo? Mas se a gente vê, gente, um ministério igual o nosso aqui, que cuida de criança, que cuida de dependente químico, tem a igreja, nós estamos fazendo sala lá no fundo para poder dar aula particular de espanhol, de inglês, procurar assim, ajuda, né, para a população, para cuidar das pessoas, aula de crochê, de bordado, é porque o pastor Marcos, a Maria do Socorro, eles têm uma visão muito grande e a gente precisa apoiá-los. Então, como que a gente vai falar? E o dízimo, que não tem nada a ver com isso aqui, né, que ele está falando, é o dever, né, que ele podia pedir e não tem. É uma coisa que a gente faz segundo a palavra de Deus, porque tem uma promessa lá em Miqueias que fala, levar o dízimo à casa do Senhor e depois fazer prova de mim. O Senhor vai repreender o devorador. E agora voltando aqui, né, então a gente, vamos ver lá, tem verificar se aqueles que nos servem no ministério são remunerados de uma forma justa e adequada. Tipo assim, você gosta de comer bem? Seu pastor, aquelas pessoas que estão servindo a Deus, também está. E também a gente precisa socorrer aqueles que estão em falta. E aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo fala que os irmãos do Senhor alcançaram posições elevadas na liderança da igreja em Jerusalém, que é o Judas e o Tiago, certo? E um dos irmãos de Jesus, por exemplo, abriu o caminho para um acordo no Concílio de Jerusalém e escreveu o livro de Tiago. Então, aqui no versículo 5, quando ele fala assim, ó, não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas e Pedro. Então ele está falando dos direitos que eles têm, que ele também tinha. Ele está reivindicando os direitos dele, que ele abriu mão. Então ele está falando, eu fiz tudo isso para pregar a palavra de Deus, certo? O apóstolo Paulo está falando dele. E no versículo 13 ao 15, como parte de seu pagamento, os sacerdotes do templo recebiam uma porção das ofertas como seu alimento, como foi lá em Números, que foi a tribo de Levi, que foi levantada, né, para tomar conta das coisas do templo. Então, o dízimo, a parte das coisas era destinada. Não, então é interessante a palavra de Deus, né? Ontem o pastor Marcos falou sobre tudo isso na igreja, e é o estudo que a gente está fazendo. E nós estávamos estudando Hebreus. Interessante como uma coisa conecta com a outra, né? Então, isso aqui, a Bíblia que falava, que a gente precisava fazer, né? O Moisés, o Senhor deu as leis para ele e deu para ele tudo que era para fazer, todas as leis, por isso que chama Levítico, por causa que é o livro das leis, né? E lá em Números repete. Então, esses versículos sobre os direitos de Paulo e a responsabilidade da igreja têm um incentivo duplo para as igrejas de hoje. Qual que é o incentivo? Em primeiro lugar, as igrejas devem sustentar seus obreiros de forma justa e equitativa. Essa responsabilidade é das igrejas. As igrejas podem pesquisar as tabelas salariais e examinar o padrão da vida em que da sua comunidade e fazer o que for certo e justo. Principalmente porque a maioria os nossos pastores aqui na igreja, todos eles são assalariados, né? Tem outro trabalho. Mas o pastor Marcos passa para alguns pastores um tanto, porque eles cuidam mais das ovelhas, cuidam mais das responsabilidades que os outros. Porque a gente tem que ser justo. Isso chama justiça, que vem do alto.
E em segundo lugar, os obreiros cristãos não devem permitir que sua atitude em relação à remuneração e os benefícios prejudique a proclamação do evangelho, certo? A gente nunca pode esquecer que todos nós temos o ID do Senhor. Todos nós fomos chamados para servir o Senhor e temos o ID. Quando Jesus falou lá em 28 de Mateus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo e batizai. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, o desejo de receber uma remuneração não pode ser mais do que de servir a Deus. A gente não pode amar mais as coisas desse mundo do que a Deus. Por quê? Senão a gente vai começar a trabalhar dia e noite, não vai ter tempo para o Senhor. Não vai ter tempo para servir o Senhor. Tá entendendo? As coisas que Deus dá para nós, para nosso bem, não pode nos desviar a atenção do caminho de Deus. Nós não podemos ficar apegados a eles. Nós precisamos se apegar na salvação. Os ministros precisam ter atitude de Paulo, a disposição de abrir mão de direitos quando o exercício deles puder prejudicar o evangelho. A gente tem que entender isso e buscar discernimento de Deus. Lá no versículo 16, pregar as boas novas era o dom e a vocação de Paulo. E ele disse que não conseguiria parar de pregar, nem mesmo se o quisesse fazer. Paulo foi dirigido pelo desejo de fazer a vontade de Deus, usando seus dons para a glória de Deus. Que dom especial que o Senhor te deu? Hoje o Senhor te pergunta nessa manhã. Você tem algum dom? Usa ele. O Senhor te deu algum dom? Usa ele para fazer a vontade de Deus. Você está motivado, como Paulo, para honrar Deus com seus dons? Gente, quando eu estou arrumando cabelo, e as pessoas falam que elas vêm aqui no salão, que elas arrumam o cabelo e a alma, que elas saem daqui lavada, de alma lavada. Por quê? Porque o tempo inteiro eu tento falar do Senhor, dar testemunho das coisas boas que Deus tem feito e vai fazer. E aí do versículo 19 até o 27, Paulo afirma ter liberdade para fazer qualquer coisa, mas também enfatiza uma vida de disciplina rígida. A vida cristã envolve tanto liberdade quanto disciplina, sabe? Não é porque a pessoa tem liberdade que ela tem que viver na libertinagem. Liberdade tem que ter responsabilidade. A vida cristã, os objetivos da vida cristã e a vida de Paulo eram glorificar a Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Assim, ele ficou livre de qualquer posição filosófica ou de qualquer obstáculo material que pudesse desviá-lo enquanto discipulou-se de forma rígida para cumprir seus objetivos. Para o apóstolo Paulo, tanto a liberdade quanto a disciplina eram ferramentas importantes a serem utilizadas a serviço do Senhor. O que a gente pode, qual ferramenta na nossa vida que a gente pode usar para no serviço do Senhor? A gente tem que perguntar para a gente. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente tem que trazer para a nossa vida, certo? E do versículo 22 até o 23, quando ele fala, né, ele fornece alguns princípios importantes para o ministério. Ele nos ensina aqui, olha só. Ele fala, primeiro, encontrar pontos em comuns com aqueles com quem você entrar em contato. Evitar uma atitude soberba como alguém que pensa saber de tudo. Falar, se mostrar mais sábio do que os outros. Não, seja humilde. Certo? Fazer com que os outros se sintam aceitos. Conversar, trocar de ideia. Muitas vezes as pessoas olham na gente. Quando eu fui servir a Deus, eu via aqueles irmãos pregando, eu pensava assim, não tem prova não, porque falar de Deus desse jeito, falar com essa intimidade, com essa sabedoria, não passa luta nenhuma. Aí vai descobrir, né? Então, ser sensível às necessidades e preocupações dos outros. A gente precisa ser sensível aos problemas das pessoas, certo? É procurar oportunidade para falar-lhes a respeito de Cristo. Esses princípios são tão válidos para nós como eram para Paulo. Então vale para nós fazer na nossa vida. Porque nesses versículos aqui, do 22 ao 23, ele fala, eu fiz de fraco para ganhar os fracos, ele
sabe? Tudo ele chegava, ele sabia. Ele só não pecou, ele não vivia em pecado, certo? Não deu mau testemunho. E do 24 até o 27, quando ele vai comparar a vida ministerial dele como um atleta, vencer uma corrida requer um propósito e disciplina. E o apóstolo Paulo tinha esse propósito, tinha essa disciplina. É a mesma coisa. A nossa carne é domável. Eu falo por mim. Eu tenho um compromisso com Deus de todo dia de manhã, orar, ler a Bíblia, mandar devocional. Gente, se eu não fizer, eu sinto falta. E as pessoas que acostumaram a receber esse devocional, quando demora a chegar para elas mandam mensagem: o que aconteceu? Tá tudo bem? Então, ele tinha um propósito, uma disciplina. Nós que temos que disciplinar a nossa vida. É nós que temos que arrumar um tempo. Porque se a gente arruma um tempo para fazer coisa errada, mais do que isso, a gente precisa procurar um tempo para servir a Deus. Então, Paulo usa essa ilustração para explicar que a vida exige trabalho árduo, sabe? Abnegação e uma preparação extenuante para servir a Deus, sabe? Se vocês virem aqui em casa, vocês precisam de ver o tanto de Bíblia que eu tenho. Por quê? Eu tenho que ler as versões diferentes para me poder entender a palavra de Deus. Não é ouvir os outros falando. Tipo assim, você precisa fazer seu alimento. Como? Estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra, esmerar em conhecer a palavra de Deus, para quando você abrir a sua boca, você saber o que você está falando. Agora, se você contenta só em ouvir o que os outros falam, vai chegar uma hora que você é obrigado a acreditar em tudo que os outros falam para você. E se eles falam uma mentira para vocês? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, como cristão, estamos correndo em direção a uma recompensa celestial. Uma coroa eterna sobre a nossa cabeça, certo? A disciplina essencial da oração, do estudo bíblico, da adoração, nos prepara para correr com vigor e resistência. Às vezes as pessoas falam para mim: mas como é que você está fazendo isso? Você está com essa luta, com essa prova. Mas aqui dentro de mim eu sou livre. A luta está no meu exterior. Aí lembra que no Salmo 91 fala: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É atingido aqui dentro. Quando o Senhor Jesus fala: deixo-vos a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá, é dessa forma. É porque se a gente está cheio da palavra de Deus, a gente está forte aqui por dentro, nosso espírito está forte, a nossa carne está fraca. Não observe meramente da arquibancada. Não fica lá olhando, assistindo, não. Vai servir a Deus, vai ter um relacionamento com Deus, vai buscar a presença dEle, sabe? Se prepara, ora, busca, fala: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Me ensina, revela os Teus mistérios. E o Senhor vai revelar os mistérios. Não basta caminhar um pouquinho cada manhã. A gente precisa caminhar, treinar bastante, diligentemente. Nós vamos ter um progresso imenso espiritual. Amém? E depende disso, viu? E lá no versículo 25, né? O que aconteceu com a autodisciplina? Muitos livros palestrantes guiam almas errantes à autorrealização, à autossatisfação e ao autoconhecimento. Poucos lidam com a autodisciplina. As pessoas estão treinando hoje as pessoas para ser feliz, sabe? Não para ter um caráter. Nós precisamos de ter um caráter. A autodisciplina requer um olhar honesto sobre os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho que trabalhar naquela fraqueza. Se eu for num lugar e aquilo vai me fazer mal, então eu vou afastar, certo? A gente tem que entender isso. Isso significa fortalecer a vontade de dizer não quando o apetite poderoso dentro de você gritar sim. Vocês querem saber um exemplo? Dizer não aos amigos, situações que o conduzem para longe de Cristo. As pessoas querem nos levar para longe do Senhor Jesus, mas nós vamos orar, fala: Senhor, coloca pessoas que te servem, que te amam, que buscam a tua presença para ser meus amigos, que me levam a te servir, Senhor. Outra coisa é dizer não ao sexo casual, às pessoas que são solteiras, sabe? As mesmas casadas, na traição. A gente precisa dizer não. Nós precisamos, sabe? Guardar nossa intimidade, aqueles que não são casados, para o casamento. Para ser um relacionamento santo, puro, aonde o Senhor vai operar, vai transformar as vidas.
Não, a preguiça, quando diz eu posso fazer isso, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso fazer uma visita, eu posso falar da palavra de Deus, eu posso ir para o culto. Não, mas acha que tem que ir no culto só de domingo. Nós não somos Honda Bis, que coloca gasolina uma vez na semana e você anda a semana inteira. Não! A nossa alma, lá em Lamentações, o Senhor fala assim, que são as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Quer dizer, todos os dias nós precisamos renovar o nosso relacionamento com Cristo. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Dessa forma nós vamos ficar fortes. Então, isso é uma autodisciplina, isso é um aprendizagem. Então, a gente precisa orar com um amigo, buscar, apresentar, mandar um devocional, manda uma mensagem e vai chegar e mexer com aquela pessoa. E lá no versículo 27, né, e o apóstolo Paulo fala assim, quando Paulo diz que poderia ser reprovado, ele não quis dizer que poderia perder a salvação, mas que poderia perder seu privilégio de falar aos outros a respeito de Cristo. E é fácil dizermos aos outros como viver e não seguirmos o nosso próprio conselho. Então a gente deve ter cuidado de praticar aquilo que a gente prega. Não ser só pregadores, mas sermos praticantes. Nós precisamos praticar. O nosso testemunho tem que falar muito mais alto. Amém? Então, vamos parar por aqui. Segunda-feira a gente volta. E eu preciso muito saber a resposta de vocês. Tá? Eu preciso saber a opinião de vocês. Eu continuo mandando o estudo igual eu mandei? Ou eu mando igual hoje? Em 2 partes, em vídeos menores. Muito obrigada. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe seu final de semana. Fica com Deus. Amém?